Apresentar a tela para vocês. Então, já estamos sendo gravados, então agora eu vou projetar a tela para vocês. Se der algum problema de internet aí, vocês abram o microfone e me avisem, tá? Porque aqui está chovendo bastante e a internet, ela deu umas quedazinhas ao longo do dia, né? Então, não sei como é que ela vai se comportar durante a aula. Espero que ela seja uma menina comportadinha, porque a gente não atrapalha a aula, tá? Cadê aqui? Deixa eu ver. Vamos isso. Assim. Bom, então, a partir de hoje, a gente vai fazer uma aula de exercícios, tá? Hoje, amanhã, de função e equação exponencial, a gente precisa detalhar bastante as coisas, né? Aí eu vou... Cadê? Só um minuto, tá? Que eu estou pegando aqui a... Essa não. Essa aqui. Essa aqui. Nós. Pronto. Aqui, tá? Então, eu vou copiar algumas questões para a gente resolver juntos. Certinho? Primeiro, vamos começar resolvendo algumas questões de equação exponencial. Então, vocês lembram que nas equações exponenciais, a gente procura igualar as bases, né, para poder cortar e resolver. Tá? Então, eu dei vários exemplos para vocês. A gente respondeu uma listinha que tinha várias equações exponenciais, tá? E eu vou responder aqui outras equações exponenciais com vocês, certo? Primeiro, eu vou fazer 3 questõezinhas aqui que vai nos ajudar a relembrar algumas propriedades de potências, tá? São expressões, digamos que expressões numéricas, tá? Só para a gente relembrar. Ou eu poderia já fazer as equações, né? É melhor. Vamos fazer logo as equações, tá? Eu vou copiar aqui. Essas questões são de uma lista. E vai. Copia. Isso. Bom, estão aqui algumas questões. Vamos tentar resolver algumas delas, tá? Primeiro, tá? Só lembrando, toda vez que você tiver uma equação exponencial, você vai tentar deixar duas potências, uma do lado da fração, outra do outro lado da fração não, aliás, da equação. Uma potência de um lado, uma potência do outro, e com a mesma base, tá? Com a mesma base, porque aí você corta as bases. Então, na letra A, é mais simples, né? Você tem de um lado 2 elevado a x mais 3, e do outro você tem 1 sobre 8. Então, note que eu tenho aqui uma potência de base 2. Então, eu vou tentar transformar o outro lado, que é 1 sobre 8, também em uma potência de base 2. Tá? Ah, professor, mas como é que eu vou transformar 1 sobre 8 numa potência de base 2? Transforma assim, usando as propriedades. As propriedades são aquelas que a gente já viu exaustivamente aqui. Somar potências, multiplicar potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Na divisão, repete a base e subtrai. Potência de uma potência, aí multiplica os expoentes. Certo?
quando tem uma fração, você pode inverter e trocar o sinal do expoente. Né? Se tem uma potência com expoente fracionário, você transforma numa raiz. Tá? Então, essas propriedades... Professor, a sua tela não está aparecendo, não, aqui. Eita, desculpa, eu esqueci de projetar. Foi mal. Valeu. Eu estava aqui falando, feito uma bestalhada, olhando para a tela, e vocês não vendo nada aí. Ai, ai, ai. Agora sim está aparecendo. Ok. Bom, então eu estava falando dessa lista aí, tá? Da A até a J. Na letra A, eu tenho de um lado 2 elevado a x mais 3 e do outro 1/8. E a gente precisa transformar esse 1/8 numa fração, numa potência, cuja base seja 2. A primeira coisa, você pode pegar o 8 e transformá-lo em uma potência de 2, né? Porque o 8 é 2 elevado à terceira. Se você tiver duas, você pega o 8 e fatora, assim, né? Divide por 2, dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Mas é fácil essa, 8 é 2 a terceira, e você já deveria imaginar, porque, como você vai transformar em potência de base 2, né? Então é de se esperar que esse 8 aí tenha a ver com uma potência de 2. Tá certo? Você já espera isso. Então dá 2 a terceira. Então, no lugar do 8, você põe 2 a terceira, tá? Repete o que está antes do igual. E bota 1/2 elevado à terceira. E agora, eu não quero 1/2 a terceira, eu quero o 2 a terceira em cima. Então, eu preciso inverter isso aí. E a propriedade que permite que a gente inverta uma fração, ela diz que a gente inverte, mas a gente muda o sinal do expoente. Não é? Então, a gente pega, ó, repete isso aqui, né? X mais 3. Aí você inverte aqui, bota o 2 em cima e o 1 embaixo. Só que o 1 embaixo, já cansei de dizer isso, não precisa. Tá? Então, bota o 2 em cima, o 1 embaixo, e o 3 que estava positivo fica negativo. Tá? Agora você está com uma equação cujas bases são idênticas. 2 de um lado e 2 do outro, a base da potência. Né? E aí você corta. Cortando, aí acabou, né? Só ficam os expoentes. Aí você vai resolver a equação que sobrar, né? Vai sobrar x mais 3 igual a menos 3. Nesse caso, é uma equação do primeiro grau. Você passa o 3 que está antes do igual para depois. Então, do outro lado fica o menos 3 que já estava. E o 3 que está antes do igual está positivo, passa para o outro lado, fica negativo. Até que dá menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. Já cansei de falar disso, né? É como se você tivesse uma dívida de R$ 3 e gastasse mais R$ 3. Você fica com uma dívida maior. Uma dívida agora de R$ 6. Portanto, R$ 6, 6 negativo, tá? Nada de fazer menos com menos que dá mais. Beleza? Só faz jogo de sinal, menos com menos, mais com menos, essas coisas, quando você estiver multiplicando dois números ou dividindo. Tá? Numa soma ou subtração normal, não se faz jogo de sinal. Nunca cometam esse erro, pelo amor de Jesus Cristo, amado Senhor e Salvador. Bom, letra B. Letra B idêntica, tá certo? A única diferença é que aqui é 5, a base é 5. E aqui o 25, você simplesmente vai colocar 5 elevado ao quadrado, que é 25. E aí as bases vão ficar iguais, você corta e resolve a equação, beleza? Vamos fazer a letra C. Letra C, que é 81 elevado a x menos 2, igual a raiz quarta de 27. Eita lá, ó. Volta. Esse negócio aqui é antigo.
Oxi, cadê o coisa da minha aula? Aqui em cima. Vai fazer uma coisa aqui, viu? Apagar isso aqui. Ó, esqueci de apagar antes. Então, tá aqui a letra C, tá? 81 elevado a x menos 2 igual a raiz quarta de 27. Então, a gente primeiro tem que ver qual é a potência que a gente vai trabalhar, qual é a base da potência, né? Que eu tenho 81 e eu tenho 27 do outro lado. Será que dá para eu transformar o 81 em uma potência de 27? Tá? Não precisa nem de muito esforço para saber que não, porque se eu pegar 27 e elevar 27 simplesmente ao quadrado, já vai dar muito, muito mais do que 81. Então, não vai ter uma potência aí que eu vou levar 27 a ela e vai dar alguma coisa parecida com 81. Vai sempre passar, né? Então, nesse caso, o ideal é a gente tentar achar uma potência menor e reduzir os dois. Reduzir tanto o 81 quanto o 27. Tá? Tentar deixar os dois numa potência igual. E aí, você fatora tanto 81 dividido por 3, tá? Que dá 27. Ó, já está aparecendo 27 aqui. Dividido por 3, que dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, 81 é 3 elevado à quarta. O 27, ele também vai ser 3 elevado a alguma coisa, só que não a quarta. Vai ser dividido por 3 dá 9, por 3 dá 3, e por 3 dá 1. O 27 vai ser 3 a terceira, tá? Então, 81 é 3 a quarta, o 27 é 3 a terceira. Quando vierem as equações, vocês já sabem, tá? Que vai dar uma potência bonitinha, né? Então, não precisa ficar com medo de fazer, né? De fazer as contas. Você só precisa ter a intuição, né? De que aquilo vai ser uma potência bonitinha. Não vai dar um negócio feioso, né? Não vai dar um negócio inexato, vai dar um negócio exato, bonitinho. Então, como 27 já é uma potência de 3, é 3 elevado à terceira, né? 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27. Então, 81 provavelmente vai ser também uma potência de 3. Tá? É só fazer 27 vezes 3, aí dá 81, que é 3 elevado à quarta. Então, vou colocar aqui no lugar do 81, 3 elevado à quarta. E como ele estava elevado ao x menos 2, eu não posso deixar de colocar o x menos 2. E a raiz quarta de 27, que eu vou trocar por 3 elevado à terceira. Pois bem, então aqui eu tenho duas situações. Do lado esquerdo, eu tenho uma potência de uma potência. E aí, potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Então, repete o 3 e multiplica os expoentes. Pega o 4 e multiplica por x menos 2, vezes x menos 2. Tá? Esse vezes não preciso colocar, mas eu preciso colocar o x menos 2 entre parênteses, porque o 4 está multiplicando o x menos 2. Se eu fizer simplesmente assim, 4x menos 2, o 4 só vai estar multiplicando o x, certo? Por isso eu tenho que pôr entre parênteses o x menos 2. E aí fazer uma distributiva. Né? Vamos para o segundo membro da equação. Tem uma raiz quarta. Quando eu tenho uma raiz para transformar em fração, a propriedade que eu uso é aquela que diz que uma raiz, quando eu vou transformar em fração, eu repito a base, e o expoente, desculpa, uma raiz que vai transformar em potência.
tá? Ela vai ser uma potência cujo expoente é uma fração. E qual é a fração? A fração é, pega esse 3 aqui e bota no numerador, e pega o 4 e bota no denominador, certo? Fica 3 sobre 4. Deixa eu dar só uma coisa aqui, tá? Certo? Aí, pronto. Agora você está com a equação com as bases iguais. E aí você corta, tá? Corta e sobra apenas os expoentes. Essa droga desse mouse. Ah, miserável. Fica dando zoom sozinho. Bom, aí você completa a resolução, né? 4 vezes x. Já vou fazer a distributiva, tá? 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 2, menos 8. Ele fica 3 quartos. Tá? Então, você deixa o que tem x desse lado de cá e passa o 8 que não tem lá para o outro lado. Fica 3 quartos mais 8. Muda de sinal, né? Mais 8. Tá certo? Bom, existem várias maneiras de se resolver uma equação que tem fração, né? Que tem fração. Mas, uma das maneiras mais usadas é você fazer o processo do MMC, tá? Dos denominadores. Quais são todos os denominadores que tem aí? Eu só tenho o 4, que é 3 quartos. Os outros é como se fosse 1, né? Então, não conta. Então, você pega o MMC, que é 4, pega o 4 e sai fazendo como se somasse, fosse somar a fração, né? Divide pelo numerador, pelo denominador e multiplica pelo numerador. Então, você pega o 4 dividido por 1, dá 4. 4 vezes 4, 16, né? 16x. Então, faz isso para todos. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 4, 16. X. 4 dividido por 4. 1. 1 vezes 3. 3. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 8. 32, né? 32. Pronto. E você elimina os denominadores, né? Agora você fica com 16x igual a 35. Então, x é igual a 35 sobre 16. Não dá para dividir, deixa assim mesmo, tá? Beleza? Então, é isso, basicamente. A letra D, basicamente, você vai fazer a mesma coisa, tá? Você vai transformar raiz em fração, em expoente fracionário. Vamos fazer a letra D? Letra D. 4 elevado a x mais 1 e raiz cúbica 16. X mais 1 igual a raiz cúbica de 16. Primeiro, está tudo com a mesma base? Não. Você pode tentar logo ajeitar para ficar tudo com a mesma base, né? Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 16. Então, eu preciso dar uma ajeitadinha aí. O 16 eu sei que é 4 ao quadrado. 4 vezes 4 é 16. Então, eu posso deixar tudo com base 4, né? Posso. Eu poderia também reduzir tudo para base 2.
4 é 2 ao quadrado, 16 é 2 elevado a quarta. Então, é duas opções aí. Mas a mais simples, lógico, é mudar só o 16 para a base 4. Então, você vai ficar com raiz de 4 elevado a x mais 1 igual a raiz cúbica de 16, que é 4 elevado ao quadrado. Então, vamos transformar raiz em fração, né? Aqui é raiz quadrada, do lado esquerdo. A raiz quadrada é o mesmo que raiz 2, tá? A gente não coloca, mas é raiz 2. Então, raiz 2, então vamos transformar essa raiz numa fração. Repete o 4. O expoente do 4 vira numerador, x mais 1. E o índice da raiz, que é 2, vira denominador. Do outro lado, mesma coisa. Repete o 4. O expoente do 4 vira numerador. E o índice da raiz, que é 3, vira denominador. Agora tem uma equação bonitinha, com bases iguais. Você corta e repete x mais 1 sobre 2 igual a 2 sobre 3. Né? Bom, é outra equação com frações. Você pode fazer o que eu disse sobre NMC, tá? Mas aqui, como só tem uma fração do lado e uma fração do outro, tem um jeito bem mais fácil que a gente faz, que é multiplicar meio pelos extremos, né? X mais 1 vezes 3, 3 vezes, e 2 vezes 2, que dá 4. Tá? E aí você soma com as frações. Agora distribui 3 vezes x, 3x, 3 vezes 1, 3. Igual a 4. Então, 3x, passo o 3 para o outro lado, 4 menos 3, então 3x é 1, e o x vai ser 1/3. Tá? Equação no primeiro grau, né? Tipo, aqui, ó, até aqui, antes de você cortar as bases, era uma equação exponencial, né? Mas, a partir do momento que você cortou as bases, aí vai virar aqui uma equação, nesse caso, uma equação do primeiro grau, mas pode virar um do segundo grau também, pode virar várias coisas, né? Em geral, como a gente só trabalhou função do primeiro grau e do segundo, em geral, a maioria só vai dar aqui mesmo uma equação do primeiro grau ou do segundo grau. E vocês precisam saber resolver, né? Se der uma equação do segundo, também tem que saber resolver, tá certo? Beleza? E as outras, ó, tem umas mais sofisticadas aqui, mas eu nem vou perder tanto tempo com ela, porque eu também não vou colocar as questões mais difíceis para vocês resolverem, não. Tá? A gente já resolveu outras questões que são mais sofisticadas. Alguns precisam de uma estratégia até um pouco diferente, certo? Mas a maioria, elas têm a possibilidade de você igualar as bases, tá? Aqui, ó, aqui tem uma multiplicação, né, na letra G, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Letra G. A gente tem uma multiplicação, por exemplo, na letra J também. Essa multiplicação, se você conseguir igualar as bases, né? Que é 2, o 4 é 2 ao quadrado, você iguala as bases. E aí transforma a raiz em fração, e quando você for multiplicar, é multiplicação de potência de mesma base. Aí você repete a base e soma os expoentes. Certo? A dificuldade talvez é só em manipular esses números e tal, mas a ideia é a mesma. Aqui, ó, 1 sobre 27. O 27 é 3 elevado à terceira. E aí você inverte a fração, para o 3 ficar em cima. E aí fica tudo com potência de 3. Aqui, e aqui já está com potência de base 3. Quando você tiver tudo com potência de base 3, você multiplica. Tá? E a multiplicação de potência com a mesma base, repete a base e soma os expoentes. Certo? Não tem dificuldade nisso, não. Isso aqui é a letra I, que é a maior zona. Parece estrambólica, assim, mas não é, tá?
Aqui é 1 sobre 2. Você inverte a fração e troca o sinal do expoente. Aí já fica 2 em cima. Já igualou as bases aqui. Ó. Aí você multiplica e soma os expoentes. Vamos fazer a letra I, tá? Para ficar registrado aqui. Raiz quadrada de 1 sobre 2 elevado a 3x menos 2. Raiz quadrada. Letra I. Raiz quadrada de 1 sobre 2, né? Elevado a 3x menos 2. Se eu não me engano. Exato. Igual a 1 sobre 2 elevado a menos 4x. Sobre 2 elevado a menos 4x, vezes, né? Vezes, alguma coisa lá, que é 4 elevado a 4 elevado a... Não, é 2 elevado a menos x mais 4. 2 elevado a menos x mais 4. Então, vezes 2 elevado a menos x mais 4. Então, aí você... Esse lado aqui você vai transformar numa potência, né? De base 2. E esse daqui também. Então, primeiro você vem aqui dentro dos parênteses, aqui tem 1 sobre 2, aqui também. Mas você não quer potência de 1 meio, você quer potência de 2. Então, você inverte, tá? Bota 2 para cima. Qual a propriedade? Quando inverte, troca o sinal do expoente, tá? Então, aqui vai ficar raiz. 1 sobre 2, agora vai ficar 2 sobre 1. Tá? E o expoente, você troca o sinal. Ao invés de 3x menos 2, vai ficar menos 3x menos 2. Tá? Eu tenho que botar o parêntese, porque o menos ele serve para o expoente inteiro. Tá? Então, troquei o sinal do expoente inteiro. Você pode, se você quiser fazer direto, você já troca o sinal do 3x e troca o sinal também do 2, tá? Mais 2, certo? E dá certo. É o que a gente vai fazer depois. Mas só para entender, 3x menos 2. Inverti e troquei o sinal. Lembra que esse 1 aqui de baixo, ele não precisa, tá? Botei aí só para via de regra, né? Mesma coisa você faz aqui. Inverte, 2 sobre 1, e troca o sinal. Tá 4x negativo, bota 4x positivo. Certo? Vezes, e aí eu tenho aqui 2 elevado a menos x mais 4. Ah, eu já estou com as mesmas bases, né? Só vou ajeitar aqui, porque aqui eu vou botar a raiz. Aqui tem uma raiz ainda que eu tenho que eliminar. 2 elevado a... Aqui você faz menos com mais, menos, né? Então, vai dar menos 3x, e menos com menos, mais 2. Tá? O menos que está fora do parênteses, ele faz o jogo do sinal com quem está dentro. X mais 2. E aqui também 2 elevado a 4x, né? Eu estou retirando o 1 de baixo, porque ele não faz importância. 2 elevado a menos x mais 4. Agora, aqui, ó, multiplicação de potência com mesma base. E aqui eu tenho uma raiz que eu vou transformar num expoente fracionário. Então, lembra que raiz quadrada aqui é 2. Então, repete o 2, que é a base. O expoente do 2 vira numerador, menos 3x mais 2.
E o índice da raiz vira denominador. Ele vem para cá. Dividido por 2. E multiplicação de potência de mesma base, você repete a base, soma os expoentes. Soma 4x, que é o primeiro expoente, mais o segundo expoente, que é menos x mais 4. Certo? Bom, agora que eu tenho as mesmas bases, desculpa, pessoal. Acabou vindo uma vontade de espirro agora. Bom, agora que temos as mesmas bases, a gente pode cortar e resolver só o que está nos expoentes, né? Menos 3x mais 2, dividido por 2, igual a... Aqui eu tenho 4x, que eu já posso fazer o jogo de sinal, né? Mais com menos. Menos x, e mais com mais 4. Certo? Mesma coisa, eu posso aqui fazer o MMC, né? Que é 2, só temos 2 mesmo. Então, o MMC é 2. Aí eu pego 2, divido por esse 2 aqui, aí vai dar 1. Aí eu pego 1 e multiplico pelo numerador, que vai dar a mesma coisa. Aí pego 2 e divide por esse 1 aqui. Esse 1 aqui que está embaixo do 4, que a gente não coloca, né? Embaixo de todo mundo aqui tem 1. Tá? Então, 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 4, 8. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes x, 2x. E 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 4, 8 também. Então, tudo que tiver x vem para o primeiro membro. Menos 3x, menos 8x, que troca de sinal, e mais 2x. É igual a 8, que já está do segundo membro, menos o 2, que passa do primeiro para o segundo membro. Então, menos 3 menos 8, eu tenho aí menos 11. Né? Dívida de 11. Devendo 11, paguei 2, mais 2. Então, fico devendo 9. Devendo 9. Opa. Devendo 9x. E tem 8, pago 2, fico com 6. Né? Aliás, tenho 8, gasto 2, né? Fico com 6. Então, x é menos 9, aliás, 6 sobre menos 9. Tá? Se você quiser simplificar, esse menos que está no 9, tanto faz, ele vai servir para a fração inteira. Né? Divide o numerador e o denominador por 3. 6 por 3 dá 2, 9 por 3 dá 3. 2 terços, está menos 2 terços. Beleza? Então, ó, lógico que vocês vão ter que lembrar como resolver uma equação do primeiro grau, né? Mas é uma coisa que vocês devem, né, saber resolver de boas, tá? Isso aqui não é coisa do outro mundo. Quem tiver com dúvida aí, procura, vê como é que resolve. Mas nas aulas eu sempre estou resolvendo isso aqui, tá? Porque a gente sempre cai na equação do primeiro grau ou do segundo. Eu sempre resolvi algumas, dá uma olhada então nas aulas, qualquer coisa, tá certo? Beleza? Deixa eu fazer alguns exercícios agora de exercícios interpretativos. Primeira.
Então, diz o seguinte: certa substância radioativa desintegra-se de modo que, decorrido o tempo t em anos, a quantidade ainda não desintegrada da substância é S igual a S0 vezes 2 elevado a menos 0,25 t, em que S0 representa a quantidade de substância que havia no início. Qual é o valor de T para que a metade da quantidade inicial desintegre-se? É o seguinte, na química, eu não sei se vocês estudam isso no primeiro ou no segundo ano da química, eu não sei se vocês já estudaram isso, mas vocês, mais do que ninguém, vão saber. Tá? Existe uma coisa chamada desintegração. Desintegração significa que toda substância ela se desintegra. Tá? É como se, ao longo de anos, muitos anos mesmo, tá? Essa substância ela fosse reduzindo a sua quantidade. E, no final toda substância vira chumbo. Tá? O último estágio da desintegração de uma substância é virar chumbo. Por isso até que dizem que daqui a muitíssimos anos, né, bilhões, trilhões de anos, toda substância viraria chumbo. Mas, enfim, o que acontece, o que se sabe é que as substâncias se desintegram, tá? De acordo com uma certa proporção, algumas mais rápido, outras mais devagar. Tá? E esse tempo que uma substância leva para se desintegrar é chamado de meia-vida. Tá? A meia-vida, você falou aqui também. Ele não falou de meia-vida, mas ele pergunta aqui qual é o valor de T para que a metade da quantidade inicial se desintegre. Ou seja, ele quer saber o tempo justamente da meia-vida do elemento, da substância. Porque a meia-vida é o tempo que uma substância leva para ser reduzida até a sua metade. Né? Para se desintegrar até a sua metade. Quanto tempo é isso? 1 milhão de anos? 2 milhões de anos? Não sei. Depende da substância. Tá? Mas ele dá a fórmula aqui. Essa fórmula é S igual a S0 vezes o 2 elevado a menos 0,25 T. T é o tempo em anos, ele diz aqui na questão, né? T em anos. Tá? E S0 é a quantidade de substância inicial. S0 representa a quantidade de substância que havia no início. Tá? Normalmente, a quantidade de substância é dada em massa, né? Você mede em quilograma, em grama, não sei. Tá? Então, eu quero saber quando é que essa substância vai ser reduzida à metade. Ou seja, quando é que esse S aqui, a quantidade, vai ser metade desse S aqui, inicial. Tá? Então, eu quero simplesmente que o S seja a quantidade inicial de substância dividido por 2. Tá bom? É justamente isso que eu quero. Então, para fazer essa conta, para saber disso, eu estou procurando o tempo aqui, né? Para saber o tempo. O tempo que vai levar para isso aqui acontecer. Então, eu vou jogar isso na fórmula. Vou jogar essa expressão aqui na fórmula. Então, S tem que ser S0 sobre 2. Então, no lugar do S, eu vou colocar S0 sobre 2. Igual a S0 vezes 2 elevado a menos 0,25 T.
Certo? Bom, agora, esse S0 daqui, por exemplo, tá? Eu vou pegar esse daqui, que está multiplicando aqui no segundo membro, eu vou passar ele para o primeiro membro, dividindo. Ele vai para baixo da fração. Porque eu quero cortar ele, né? Eu poderia simplesmente cortar ele aí do jeito que ele está, porque tem um S0 de um lado e um do outro, tudo multiplicando, eu posso cortar. Para ficar mais claro para vocês, fica S0 sobre 2 vezes S0. O S0 que estava do outro lado passa dividindo, né? A gente não faz muito isso na equação. O número que está multiplicando passa dividindo para o outro lado. Simplesmente isso. E desse lado aqui vai ficar simplesmente o 2 elevado a menos 0,25. Então, aqui eu vou cortar esse 0 com esse 0. Em cima vai ficar 1 sobre 2 embaixo. Porque esse 0 dividido por esse 0 dá 1. E menos 0,25. Agora eu estou diante de uma equação exponencial, né? Eu já estava, lógico, mas eu estava ajeitando ela. Mas agora eu tenho uma equação exponencial mais bonitinha, com a nossa cara. Eu só preciso deixar com as bases iguais, dos dois lados. Então, aqui onde tem 1 sobre 2, eu vou inverter. Vou colocar 2 sobre 1. Tá? E como todo número que não está elevado a nada, ele está elevado embutidamente a 1. Então, quando eu inverter, eu vou ter que elevar esse 2 a menos 1, né? A 1 negativo. Faz de conta que o expoente dele era 1, né? E aí eu inverti. Quando eu inverti, o expoente fica negativo. E, de novo, o 1 do numerador está aqui embaixo, só que a gente não coloca. E do outro lado, 2 elevado a menos 0,25. Agora, corta e pega o que sobra. Menos 1 igual a menos 0,25p. Tá? Esses, em geral, a gente deixa a letra no primeiro membro e número do outro lado, né? Faz. Se você quiser, você inverte, tá? Bota o menos 0,25p para cá e 1 negativo para o outro lado. Passa o 0,25 dividindo. Então, t vai ser menos 1 dividido por menos 0,25. Menos com menos dá mais, então o resultado vai dar positivo. Agora, quanto é 1 dividido por 0,25? 1 dividido por 0,25 é a mesma coisa que 1 vezes 4, que dá 4. Pode dividir aí na calculadora, que vai dar isso aí. Então, eu tenho T 4 anos. Se o T está em anos, o T é 4 anos, tá? Beleza? Para que essa substância... Então, o tempo de meia-vida dessa substância é 4 anos, né? Então, essa substância é muito radioativa, né? Aliás, ele diz aqui que é uma substância radioativa, aqui em cima, tá? Então, é aquela substância que produz muita radiação, né? Provavelmente, as que são usadas em máquinas de raio-x, né? As que são usadas em usinas nucleares e tal, tá? Que são altamente perigosas. Porque as substâncias comuns, como, sei lá, pega os minérios, ouro, ferro, etc., tá? Essas substâncias, elas demoram milhões de anos, às vezes, para se desintegrar, para chegar à metade, né? Ao tempo de meia-vida. Então, uma substância com 4 anos só de meia-vida é uma substância altamente radioativa. Perigosíssima, com certeza. Certo? Bom, temos outras questões, mas a gente continua na aula que vem, tá certo?
Na aula que vem a gente responde mais alguns. E na aula que vem eu vou comentar sobre a atividade que eu vou deixar para vocês. Tá certo? Para a gente fazer. Aí na aula que vem é amanhã, tá bom? Amanhã às 2 horas, como a gente tinha marcado nas outras semanas. E aí amanhã eu digo direitinho o que é para vocês fazerem. Vai ser uma atividadezinha lá no Classroom também, tá bom? Para vocês me entregarem. E vai ter aí, eu vou dar até terça ou quarta-feira da semana que vem, a gente faz uma aula na quinta, pode ser? Eu dou até a quinta para vocês entregarem, ou vocês querem entregar antes? Porque aí, eu não sei, já está no finalzinho do semestre, né? A gente está encerrando, então quanto antes melhor, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar até a quarta-feira. Aí na terça a gente faz uma aula para tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá certo? E aí vocês me entregam até a quarta, tá bom? Vocês corrigem o que tiver que corrigir e entrega na quarta, beleza? Pronto, tranquilo. Então é isso, tá? Fiquem aguardando que eu vou mandar a atividade lá para vocês fazerem. E na terça a gente tem aula, tá certo? Tchau. Tchau para vocês, então. Até mais.